Fala galera, vocês estão bonzinho? Para vocês que não me conhecem, eu sou o André Felipe e esse é o canal Futináticos. Troca de técnico da seleção brasileira, isso pode acontecer a qualquer momento e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Antes de mais nada, eu vou pedir aquele apoio, aquela força para vocês. Se inscrevam no canal, deixem seu like, isso vai ajudar muito a gente a crescer o canal e trazer um conteúdo cada vez melhor para vocês. Pois é, galera. A qualquer momento, o técnico da seleção brasileira, Tite, pode ser substituído por Renato Gaúcho. Tudo isso por conta que o atual presidente da seleção brasileira, Rogério Caboclo, foi afastado definitivamente e uma das primeiras ações que os dirigentes da CBF devem tomar é a substituição de técnico. E vocês concordam com isso? Vamos começar falando um pouquinho. Eu particularmente não concordo com a troca e eu vou falar o porquê. Apesar da opinião pública aí em massa querendo que o Tite seja substituído, que o Renato Gaúcho assuma o comando da seleção, eu vou fazer aquele voto contra, né? E por quê? Se a gente voltar a analisar lá em 2016, quando o Brasil ainda disputava as eliminatórias, correndo o risco de não classificar para a Copa, naquele momento o Tite era praticamente unanimidade no comando da seleção. Todo mundo queria o Tite comandando a seleção brasileira, até que o Tite assumiu. O Tite, ele entregou não só a seleção brasileira classificada para a Copa do Mundo de 2018, como ele entregou em primeiro lugar, com 10 pontos à frente do segundo lugar, o Uruguai. E de lá para cá, naquela eliminatória, para cá, o Brasil não perdeu nas eliminatórias. Até hoje o Brasil está invicto nas eliminatórias, inclusive nas eliminatórias atuais, e o Brasil não sabe o que é perder em eliminatórias sob o comando do Tite. Então isso já seria um ponto para a gente levar em consideração. Outro fato importante, o Tite tem ao lado dele os números. Querendo ou não, os números do Tite são fantásticos na frente do comando da seleção brasileira. O Tite ele tem 63 jogos, com 43 vitórias, 11 empates e apenas 5 derrotas. Sendo dessas derrotas, apenas 2 em jogos oficiais. É um aproveitamento gigante que o Tite tem, um aproveitamento de 81%, com 131 gols a favor, 22 sofridos, 107 gols de saldo. Então o Tite ele vem fazendo um trabalho nesse momento questionável da seleção brasileira. Talvez a seleção brasileira vem jogando um futebol que não é de encher os olhos, sim, vem jogando um futebol que não é de encher os olhos. Porém, a seleção brasileira, ela tem vencido os seus jogos. Ela tem saído vitoriosa ou pelo menos empatado os seus jogos. Tanto que ela vai nadando de braçada com 100% de aproveitamento nas eliminatórias. Falta um ano para a Copa do Mundo. Será mesmo que é inteligente trocar o técnico da seleção nesse momento? Será que é legal interromper um trabalho antes da Copa? O Renato Gaúcho é um bom técnico, é um excelente técnico, vem fazendo trabalhos aí ao longo dos anos aí, desde o Grêmio, vem fazendo um excelente trabalho, principalmente agora à frente do Flamengo. Os números do Renato Gaúcho a gente vai falar daqui a pouquinho, mas também são fantásticos à frente do Flamengo. Mas eu, André, entendo que nesse momento o Tite deve permanecer no comando da seleção, pois ele está em primeiro lugar nas eliminatórias, ele só perdeu 2 jogos oficiais até agora, e eu acho que ele tem que terminar pelo menos esse ciclo. Tem que ficar até a Copa do Mundo, esperar para a gente ver o que vai acontecer. Aí sim, se o Brasil não tiver um resultado agradável na Copa, aí sim faz a troca. Eu acho que é o certo, que o próximo técnico que viria assumir, que provavelmente seria o Renato Gaúcho, já pegaria o trabalho de um começo para fazer um trabalho ao longo prazo, aí, como ele vem fazendo, né, desde Grêmio e atualmente agora no Flamengo. Outro fato importante, pessoal, o Tite, ele é aquele cara que ele consegue trazer o time para ele. Então os jogadores, hoje o Tite é considerado, são estilos diferentes, né? Tanto o Tite quanto o Renato Gaúcho são estilos totalmente diferentes. O Tite é aquele cara mais paizão, aquele cara que ele não só cuida do jogador taticamente dentro de campo, como é aquele cara que quer dar um conselho, quer dar uma orientação para a vida do atleta. O Renato Gaúcho não, já é aquele cara mais boleiro, aquele cara que vai chegar no Neymar e falar: amigão, vamos jogar bola, faz o que você sabe. Se você se esforçar bastante, talvez você chegue a ser o que eu era no passado. Mais ou menos assim seria a conversa. O Tite é aquele cara mais tático, aquele cara que ele vai chegar no cara, ele vai tentar empurrar o cara, que o cara vai se sobressair. É um cara que não desiste de jogador. Ele é um cara que ele vai brigar até o fim, ele briga pelas convicções dele. E querendo ou não,
os números estão a favor dele. É inquestionável você falar que os números do Tite são ruins na seleção. Ah, mas o Brasil tá jogando com ninguém. O Brasil sempre enfrentou as mesmas seleções nas eliminatórias da América do Sul e sempre passou problema. Tanto que antes do Tite assumir, a seleção ela estava correndo o risco de não se classificar. Ela estava, se não me engano, em quinto ou em sexto nas eliminatórias. Ele assumiu e de lá para cá a seleção vem desempenhando um trabalho excelente, acima da média, falando em eliminatórias aqui na América do Sul. Então eu acho que também temos que avaliar esses pontos. Não é só trocar o técnico da seleção. O Tite não chegou em técnico da seleção por acaso. Ele chegou porque ele vinha fazendo um trabalho, assim como o Renato Gaúcho vem fazendo hoje no Flamengo, ele vinha fazendo um trabalho fantástico na frente do Corinthians também. Chegado tudo. Tanto que a maioria das pessoas queriam o Tite na seleção. Como hoje a maioria quer o Renato Gaúcho na seleção também. A gente não pode avaliar o Brasil tá jogando bonito ou o Brasil tá jogando feio. O Brasil está trazendo resultado. Se a gente for parar fazer essa análise, vamos parar um pouquinho lá em 1994. Em 94, o Brasil se classificou para a Copa do Mundo na Bacia das Almas, com aqueles 2 gols do Romário contra o Uruguai no Maracanã. O Brasil chegou totalmente desacreditado para a Copa. No começo da Copa, ninguém acreditava no Brasil sair campeão daquela Copa de 94. E a Copa, o Brasil não só ganhou a Copa, como ganhou de forma invicta. Ganhou jogando bonito, ganhou jogando feio. Teve jogos que o Brasil se sobressaiu, teve outros jogos que ganhou de 1-0 apertado, gol sofrido. E no final, mais sofrido ainda, que a vitória veio nos pênaltis contra a Itália. Então você vê, a seleção que chegou totalmente desacreditada na Copa e uma seleção que saiu vitoriosa. Agora, se a gente analisar, por exemplo, vamos fazer o inverso. O Tite, quando assumiu em 2016, a Copa de 2018, todo mundo chegou botando fé na seleção, porque a seleção vinha fazendo um bom trabalho e todo mundo estava confiante que a seleção brasileira ia ganhar essa Copa de 2018. Vinha muito bem na Copa e parou na Bélgica. Só que eu acho que assim, não parou na Bélgica porque o Brasil jogou mal. A gente perdeu aquele jogo para a Bélgica no detalhe, tanto que o Brasil quase empatou o jogo após estar perdendo de 2-0. Então, infelizmente, aquela derrota para a Bélgica teve um peso muito grande nas costas do Tite? Teve. Mas eu acho que o Brasil não jogou mal. Então, eu acho que tem que ser avaliado um conjunto. Eu acho que não é interessante, nesse momento, trocar o técnico da seleção. Tá? O Renato Gaúcho, como eu vinha falando, é um bom técnico, um excelente técnico. Fez um trabalho show de bola no Grêmio. Vem com números fantásticos aí no Flamengo. Vamos falar dos números do Renato Gaúcho no Flamengo. O Renato Gaúcho tem 16 jogos, 13 vitórias, 2 derrotas, 49 gols feitos, 8 sofridos, um saldo de 41 gols. O Renato Gaúcho no Flamengo ele tem 86% de aproveitamento, um aproveitamento fora do comum. Mas uma coisa é você dirigir um clube, outra coisa é você dirigir uma seleção. O Flamengo joga com um monte de times, falando de Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, times que são bem inferiores a ele. Assim como o Brasil também joga com seleções inferiores. Mas vai chegar um momento que a seleção vai ter que jogar com seleções mais fortes. E aí, como que vai fazer? Né? Então, eu acho que tem que ser avaliado tudo isso. Eu, André, acredito, mais uma vez eu reforço aqui, tem que deixar o trabalho do Tite se finalizar após a Copa do Mundo. Se vai sair vencedor ou não, eu não sei. Eu espero que saia vencedor. Eu, como bom brasileiro, amante do futebol, espero que saia como vencedor. Se não sair como vencedor, a CBF entender que é o momento de trocar o técnico, aí sim vem o Renato Gaúcho, pega o trabalho do começo e dá a cara dele para a seleção brasileira e a gente vê como que vai ser o resultado dele na seleção. Beleza, galera? E vocês, o que vocês acham disso? Deixa aqui nos comentários. Qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que o Tite deve sair do comando da seleção e o Renato Gaúcho entrar? Vocês acham que não é o momento? Qual que é a opinião de vocês? Deixa aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar aquela força pra gente. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tamo junto.